5 erros que as pessoas cometem ao comprar um imóvel. É isso mesmo. Meu nome é Maíra Nogueira, sou a especialista em consórcio. E no vídeo de hoje eu não vou falar tanto sobre consórcio, eu quero falar dos 5 erros mais cometidos na hora de comprar um imóvel. Como assim, Maíra? Então, se você está pensando em comprar esse imóvel, independente se vai ser por consórcio ou outra alternativa, fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que você não deve fazer na hora de comprar um imóvel. Vamos lá? Primeiro erro, começar a pesquisar os imóveis antes de você saber o quanto você tem aprovado de crédito. Isso é uma coisa que acontece muito, tem vários clientes que eu atendo que chegam lá para fazer a simulação e falam: Maíra, eu já visitei o imóvel, é esse imóvel que eu quero, é esse imóvel que eu gostei, agora eu quero ver a alternativa do consórcio. E aí na hora que a gente vai fazer a simulação, nem sempre aprova o quanto ele gostaria que aprovasse ou até mesmo comporta dentro do orçamento aquela parcela que ele teria que pagar para ter aquele imóvel daquele jeito, daquele tamanho, daquele preço. Só que ele foi fazendo o processo inverso, ele começou a olhar ali através de sites, falar com o corretor, mesmo sem saber o quanto aprovaria. Gente, óbvio, se você for comprar as coisas pelos seus olhos, pode ter certeza que você vai querer comprar imóvel de milhões. Só que o seu bolso pode ser proporcional ou não, por isso que é importante, antes de você sair pesquisando, você entender qual que é o perfil de imóvel que vai aprovar na sua renda. Portanto, faça a pesquisa em relação às modalidades de crédito antes de você pensar qual imóvel que você gostou ou deixou de gostar. Erro número 2 mais cometido na hora de comprar um imóvel é muito parecido com o número 1, mas vai mais a fundo ainda. É você começar a visitar os imóveis. Gente, se eu tenho bolso de repente para comprar ali, sei lá, um Fusion ou um outro carro, vamos pegar um carro um pouco mais básico do que uma Ferrari. Agora, eu vou fazer um test drive na Ferrari. Qual será que eu vou gostar mais? Será que eu vou gostar da Ferrari ou será que eu vou gostar do Fusion? Tô dando um exemplo aqui aleatório, mas a grande maioria das pessoas, a tendência é que goste do carro mais caro, mas não necessariamente o bolso vai ser proporcional. Então, antes de você sair fazendo test drive no imóvel, é importante que você entenda o quanto vai comportar no seu orçamento, porque é óbvio, se você for visitar imóveis muito mais caros, a tendência é que você vai gostar daquele imóvel mais caro, a tendência é que você vai gostar o que você viu e não o que você pode pagar. Por isso que é importante você analisar todo um cenário antes, que vai para o erro número 3, que é não analisar todas as alternativas de crédito. E aí de repente você falou: Maíra, mas no erro número 1 você falou que é importante analisar o quanto a prova de crédito. Isso, analisar o quanto a prova de crédito não significa que você analisou todas as alternativas de crédito. E, gente, é importante nessa hora você analisar com a cabeça aberta, com todas as possibilidades. Ou seja, puxa, será que financiamento vai ser uma boa alternativa? Não, Maíra, que absurdo, o financiamento é muito caro. Puxa, mas se você deixar esse dinheiro aplicado, quanto que você obtém de rentabilidade? É maior o rendimento do que o que você gasta de taxa ou não? É ao contrário, não faz sentido o financiamento. Será que faz sentido, de repente, eu analisar a questão do consórcio? Será que o meu time ainda dá tempo? E atenção, gente, não é porque eu trabalho com consórcio que eu falo que consórcio é a melhor opção para todos os clientes. Tem muitos clientes, inclusive, que compraram consórcio e caíram em golpes, em falsas promessas. Então, tem que analisar direitinho se é o seu perfil, se é o seu momento e se o vendedor está te explicando de maneira correta, se o milagre não é demais. Hoje mesmo eu estava atendendo um cliente e aí o cliente estava em dúvida se fechava comigo que a promessa não era tão milagrosa, mas eu iria atendê-lo, ou com a vendedora que falou o lance que ele queria ouvir, as cartas que ele queria ouvir, que ele poderia fazer em cartas maiores com um lance super baixo. Ele estava na dúvida se ele fechava com quem prometia milagres ou com quem trazia um pouquinho mais de realidade. E, infelizmente, essa é a realidade do nosso mercado, não só do mercado de consórcio, mas de vários outros mercados, quando o profissional não está focado em atender o cliente. Então, toma cuidado na hora de fazer essas pesquisas, essas simulações, mas avalie com a cabeça aberta todas as oportunidades. Até porque pode ser que outra pessoa tenha já contratado um consórcio, não tenha uma experiência tão legal e o bolso dela foi totalmente diferente do que o que você tem agora. Ou seja, ela tinha menos lance, enganaram ela, prometeram alguma coisa que não existia, ou até mesmo ela fechou um consórcio sem muita instrução. E o acerto dentro do consórcio é no momento da contratação e não depois que você já fez, tentar contemplar uma carta que você já tem, sem critério nenhum de escolha de grupo e sem critério nenhum de oferta de lance. Então, para você que está pensando em avaliar a possibilidade de consórcio, tem um link, inclusive, aqui na descrição desse vídeo que você consegue falar com alguém do meu time ou até mesmo comigo. Sem enrolação, vamos para o erro mais cometido número 4 na hora de comprar o imóvel.
não comparar o aluguel com outras modalidades. Tem gente que já quer sair logo do aluguel porque acha que está jogando dinheiro fora, que é um desperdício e que prefere ir para um financiamento. Só que em muitos casos de financiamento vai sair mais caro você financiar do que continuar pagando aluguel, é isso mesmo. Existem alternativas que de repente você pode capitalizar enquanto você paga aluguel, que sai mais barato que você financiar diretamente, ou até mesmo você avaliar a questão do consórcio, caso você seja um cliente que consiga conciliar as parcelas. Caso contrário, se você é uma pessoa que não consegue conciliar a parcela do aluguel com a do consórcio, não faz sentido você contratar um consórcio. Agora o que eu quero te contar é o seguinte, eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando que se você faz um financiamento imobiliário no prazo convencional de 30 a 35 anos, você paga mais de 200 meses de aluguel só com os juros. Como assim, Maíra? Mais de 200 meses de aluguel só com os juros? Exatamente. Se você pegar o que você vai pagar de juros, se você pagar as parcelas do financiamento em dia, representa mais de 200 meses de aluguel. Por que eu não estou te passando um número preciso? Porque interfere a taxa que você está fechando no financiamento, interfere o prazo que você está fechando no financiamento para eu te dar esse número mais exato. Mas é só você caçar aqui no canal aluguel versus financiamento que você vai achar várias simulações que eu mostro isso em números, não só em falação para tentar queimar o produto, até mesmo porque eu já precisei financiar, então eu não sou uma pessoa que fala mal do financiamento. Eu falo que cada cliente tem o seu perfil de produto e o que vai atender a necessidade dele melhor. Quinto e último erro na hora de você comprar o seu imóvel, não menos importante, é você deixar esse planejamento para o último minuto, ou seja, eu só vou pesquisar essa coisa de imóvel, de consórcio, de financiamento quando eu for adquirir. Como eu não estou pensando em adquirir agora, eu vou deixar mais para frente. Qual que é o detalhe? Que muitos casos dos clientes que vêm me procurar para fazer a simulação do consórcio, nem sempre eles têm um bom bolso para dar um lance já, para tirar ele imediatamente, porque tem casos sim que o consórcio pode atender num período menor, se a pessoa tiver um bolso, de repente se utilizar de estratégia de grupo em andamento, eu falo isso em outros vídeos também, e aí a pessoa chega sem estratégia nenhuma, e aí ela chega em cima da hora e fala assim, Maíra, eu preciso comprar esse imóvel dentro de X tempo. E esse X tempo não é 1, 2 anos não, de repente é 3 meses, 2 meses. Quando a pessoa ainda tem bolso, ainda tem alguns cenários que a gente consegue atender. Mas na grande maioria a pessoa deixou para ver isso muito mais para frente. E o que acontece? O cliente sempre fala, mas se eu tivesse conhecido há 1 ou 2 anos, eu poderia ter essa necessidade atendida. O consórcio é uma compra programada, parcelada e sem juros. Você vai escolher um valor de parcela ali para pagar por mês. Ao invés do financiamento que você paga juros, você paga somente uma taxa de administração que é muito mais barata em relação aos juros. Você tem duas formas de retirar esse crédito, por sorteio e por lance. No sorteio você consegue retirar totalmente sem entrada, só pagando as parcelas. Claro, você vai ter uma aprovação de crédito depois da contemplação. Já no lance, é um valor de entrada que você vai ofertando todos os meses. Desde o primeiro mês você já pode fazer uma oferta de lance. E o seu lance sendo aceito, ou seja, ele ser o maior do grupo, você paga ele na certeza de retirar o imóvel. Tá entendendo o que eu acabei de dizer? Você só paga na certeza de contemplação. E o mais legal é que esse lance, além de abreviar o recebimento desse crédito, elimina número de parcelas ou valor da prestação. Então a pessoa vai mudar para o imóvel pagando um número menor de prestações ou até mesmo um valor mais abaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, vai comprar um imóvel, comece a pesquisar antes as alternativas, de preferência, comece verificando quanto aprova no seu orçamento para você decidir se vai comprar um imóvel agora ou não. Ou se de repente você fala, não, Maíra, eu vou me programar com mais calma, eu vou aumentar minha renda para poder comprar um imóvel melhor. Ou até mesmo uma alternativa muito comum que eu recomendo para os meus clientes, comprar imóveis de menor valor e colocar para locação, para depois, quando você tiver com vários imóveis pagando, você junta tudo aquilo e compra um imóvel do jeito que você quer. O importante é, de repente, não reduzir imediatamente aquele seu padrão de vida que você está acostumado e também não deixar de fazer a aquisição do imóvel. Até porque eu falei no vídeo, não é que eu recomendo o aluguel, mas muitas vezes você pagar o aluguel por algum período um pouco maior vai fazer mais sentido que você ir imediatamente para um financiamento. Então, aqui embaixo você pode deixar seu comentário, você pode deixar sua dúvida. Não esquece de me seguir nas redes sociais, inclusive lá você consegue me fazer perguntas, de repente até pedir uma simulação ou até mesmo no link aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, consórcio!